Olá, querido, olá, querida, graça e paz em Cristo Jesus. Como vai você? Tudo bem? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E melhor agora que nós vamos mais uma vez poder estudar um pouco mais da palavra de Deus. Mas antes, quero convidar você a cantar comigo esse belo hino do nosso cantor cristão, Mais Perto. Hoje eu e você estamos aqui neste mundo. Muitas das vezes meio às dores, tristezas e angústias, mas na certeza de que um dia nós iremos gozar da presença eterna do Senhor. Por isso, quem tem Jesus no coração tem esse desejo de estar mais perto dele. Você quer estar perto do Senhor? Pode esperar que um dia você estará perto dele se você realmente o tem como Senhor da sua vida. Vamos louvar o Senhor com esse cântico, com esse belo hino. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma
então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Obrigado, Senhor, porque a certeza de salvação nos foi concedida pelo sacrifício de Cristo na cruz. Obrigado, Senhor, porque eu sei que não mereço, mas por tua bondade eu sou o que sou hoje, pela graça do Senhor. E quero viver, Senhor, a cada dia para o louvor da tua glória. Me ajuda, Deus, a vencer as minhas fraquezas. Aumenta em mim o temor a ti e o zelo pelo teu reino, pois a tua palavra é vida e ela está em mim, e eu quero viver de acordo com os seus ensinos, para poder, enfim, Senhor, te agradar e logo, logo estar perto de ti, Pai, de uma vez por toda. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, porque a morte não é o fim para quem crê em ti, Jesus. Louvado seja o teu nome. Fica conosco, pois precisamos neste momento da tua direção, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Convido-lhe neste momento a abrir a sua Bíblia junto comigo no Salmo 90. Vamos refletir hoje sobre este texto, o que ele tem a nos ensinar. Dando aí uma pausa mais uma vez no nosso estudo da carta de Paulo à igreja de Corinto, né? Domingo retornaremos, se assim o Senhor nos permitir, isto é, no próximo encontro, né? Mas hoje nós vamos refletir sobre o Salmo 90, especificamente tendo aqui como chave principal o versículo 10. Mas segura aí por enquanto, vamos ler todo o Salmo, que diz assim a palavra do Senhor. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascesse, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu fizeste o homem voltar ao pó, e diz: voltai, filho dos homens, porque aos teus olhos 1000 anos são como o dia de ontem, que passou como a vigília da noite. Tu os arrastas por uma correnteza, eles são como o sono, como a relva que floresce ao amanhecer, que brota e floresce de manhã, mas à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos por tua ira e afligidos pelo teu furor. Colocastes diante de ti nossas maldades e à luz do teu rosto nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias passam sobre tua ira. Nossos anos acabam-se como um suspiro. Os anos da nossa vida chegam a 70, ou, para os que têm mais vigor, a 80, mas o melhor dele é cansaço e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós vamos. Quem conhece o poder da tua ira e o teu furor conforme o temor que te é devido? Ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos.
tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com o teu amor fiel, para que em todos os nossos dias nos regozijemos e nos alegremos. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que conhecemos a dor. Mostra teus feitos aos teus servos e a tua glória aos filhos deles. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Que o Senhor nos abençoe com esta palavra e nos dê o entendimento claro para compreender o que esse texto tem a nos dizer. Mas me salta aqui aos olhos esse versículo 10, onde registra a brevidade, da nossa vida, Quão rápido passam os nossos dias. Então, diante desse texto que lemos, podemos, assim, elaborar um tema para o nosso bate-papo, que é o seguinte: por que nosso tempo de vida é tão curto em face da eternidade de Deus? Não é? Por que nós vivemos tão pouco tempo aqui na Terra? Se nós fomos criados por Deus, Ele teve o prazer de nos criar, tanto é que criou o homem à sua imagem e semelhança. E porque então que Deus é eterno e foi Ele quem nos deu do fôlego da vida, porque então que a nossa vida é tão breve aqui na Terra? Eu gostaria de lhe perguntar, só para você refletir: você gostaria de viver para sempre aqui na Terra? Eu vou ser sincero a você, eu não. Eu não gostaria de viver para sempre, e nem quero. Até porque ninguém vive, Ninguém vive. Mas quando a gente olha para as pessoas, a gente percebe claramente que muita gente não quer de maneira alguma aceitar o fato de que a vida aqui é curta. E parece que tem em sua mente aquele conceito, mesmo que falso, de que a vida aqui é eterna, é para sempre. Quando a gente sabe que não é. Deus não permitiu que nós, seres humanos, vivêssemos para sempre aqui na Terra. Mas por quê? Quando Deus projetou o homem, Ele determinou que fosse assim, que o homem vivesse apenas esse período curto de vida aqui na Terra e tivesse que passar pela dor da morte, deixar os seus, sofrendo aí, porque quem fica é quem mais sofre, Deixa eu te falar uma coisa. A nossa Bíblia, a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. E se nós olharmos para a Bíblia atentamente, a começar pelo primeiro livro, que é o livro de Gênesis, nós veremos claramente que Deus não criou o homem para morrer. Isso mesmo. Se você quer tirar suas dúvidas, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Bem, tem aquela, que alguns não acreditam que a Bíblia seja a palavra de Deus. Até os que creem que Deus não existe. Mas eu não quero entrar nesse mérito aqui, não. Eu quero me atentar para aquilo que eu creio que é a palavra de Deus escrita aqui neste livro, tá certo? Neste livro que, aliás, nessa coletânea de livros que tem 66 livros, os livros proféticos, históricos, poéticos, inclusive aí as cartas, no Novo Testamento. Então é nesse livro que eu tenho a minha base de vida e de crença. Tudo parte dele. Então,
Não adianta alguém falar para mim o que quiser falar, ou pensar diferente. Eu vou respeitar, obviamente. Mas para mim a base é o que está aqui. Não vou deixar me convencer por nenhum comentarista, seja ele qual for, mesmo que seja bíblico. Porque eu creio muito, seriamente, na revelação de Deus no individual. Deus fala conosco individualmente. Não é que eu não acredite que Deus pode falar por mim através de outra pessoa. Obviamente que eu creio nisso. Mas eu não vou jogar todas as minhas fichas de credibilidade naquilo que eu escuto por boca de terceiro. Está entendendo? Porque eu tenho nas minhas mãos a fonte da qual ele tirou, tá certo? As palavras que me trouxe. E como também tenho em mim o mesmo Espírito que me mostra, que me revela os segredos da palavra oculta que está nesse livro. Oculta, mas não está escrito aí. Para alguns está oculta, porque a pessoa lê e não entende nada. E eu não falo isso porque eu quero ser melhor do que ninguém, longe de mim. Muito pelo contrário. Eu não quero ser enganado por ninguém, isso sim. Porque eu sei que aqui não tem erro. Aqui eu posso confiar. Então, voltando para Gênesis, nós vamos perceber claramente no capítulo 3, versículo 22, e eu vou abrir lá e vou ler aqui com você para que a gente veja claramente que Deus não nos criou para a morte. Gênesis 3, versículo 22, diz assim: Então disse o Senhor Deus, agora o homem tornou-se como um de nós, conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Aí o versículo 23 completa, né? Por isso o Senhor Deus mandou para fora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. E o 24, e havendo expulsado o homem, pôs ao leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. É muito sério. Olha, se a gente viu lá atrás, aqui no Gênesis mesmo, que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes o fôlego de vida, podemos concluir que a vida que há no homem não é dele própria, mas procede do próprio Deus. Tá certo? Deus é eterno e tudo que ele cria é eterno. Mas como entender isso se nós somos finitos? Tudo bem, vamos entender. O homem é finito sim, no sentido espiritual de vida com Deus. Porque Deus criou o homem sua imagem e semelhança, deu a ele do seu próprio fôlego, o fôlego de vida, tá certo? E essa vida, ela tinha sintonia com Deus, ela estava ligada a Deus. O homem se relacionava com Deus. E no capítulo 3 de Gênesis a gente pode ver isso quando Deus vinha no final do dia conversar com Adão, tá certo? Antes de Adão pecar. Ora, se o pecado não tivesse entrado na vida do homem, o homem com certeza não iria morrer nunca, porque ele, estando com Deus, para que ele iria morrer? Para que Deus ia permitir que o homem morresse? Então, a partir do momento em que o homem se torna pecador, é que Deus resolve tirar do homem a possibilidade de viver eternamente. Onde é que eu vou te mostrar isso? Olha aqui, aonde você está aí em Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Deixa eu ver aqui. Melhor, versículo 7, não, capítulo 5, versículo 27, né? Vamos ver o que diz aqui no versículo 27.
Versículo 5, 27 está falando sobre os dias de vida que Deus determinou para que o homem vivesse. 127 dias, mas eu quero voltar um pouco e realmente para o capítulo 4, ele diz o seguinte, capítulo 4, ele diz que o homem, ou melhor, o próprio, ainda no capítulo 3, perdão, no versículo 20, esse que a gente acabou de ler, não foi? 22, a vida eterna. Não, tudo bem, é isso mesmo. Para que o homem não viva eternamente. A gente entende claramente, perdão aí pela minha enrolada aqui, a gente às vezes se perde um pouco. Então, a gente viu no próprio versículo que a gente acabou de ler anteriormente, Gênesis 3, 22, que Deus ordena que o homem não viva mais eternamente. Por isso, tira dele o alcance da árvore da vida. Ó. Versículo 22. O homem tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão, tome também da árvore da vida e viva eternamente. Aqui está a resposta. É isso que eu queria. E eu acabei me confundindo aqui com a outra passagem que eu também marquei para completar esse raciocínio, certo? Então, entendido. O homem não foi feito para morrer simplesmente assim, mas ele alcançou a morte por conta do pecado. Então Deus limitou o tempo de vida do homem, tá certo? Porém, mesmo assim, no início, o homem ainda teve um considerado tempo de vida aqui na Terra. Chegando aí, o homem que mais viveu na Terra, chegando aí a atingir os 969 anos, que foi o Matusalém, certo? Mas antes que o dilúvio viesse sobre a Terra, isto é, o primeiro juízo de Deus sobre a Terra, que foi o dilúvio, Deus já estabeleceu um tempo inferior para a existência do homem, que foi exatamente o que eu me adiantei aqui, né? Gênesis 5, 27, quando ele diz que o homem viveria apenas 125 anos e nada mais além disso. Ah, mas a nossa história conta aí de pessoas que já morreram com mais. Deus é Deus, certo? Ele pode fazer o que ele quer, quando ele quer, e como ele quer, ele não tem satisfação a dar a mim e a você. Mas aonde é que você vê facilmente pessoas com mais de 100 anos vivendo por aí? Né? Aonde? E olha, o mais importante de tudo, vamos nos atentar para isso, porque a nossa palavra hoje vai ser bem objetiva. Por mais vigor que alguém tenha, por mais saudável que ele tenha, quando ele chega aos 80 anos, ele está aí com a sua dificuldade de audição, de visão, de locomoção, de tudo. E por acaso não é o que o Salmo diz aqui, Salmo 90, versículo 10? Os anos da nossa vida chegam a 70, gente, preste atenção. Ou, para os que têm mais vigor, aquele mais saudável, mais forte, né? Chega a 80. Só que esses 70, 80 anos, ou até 100, né? Com a raridade que muitos chegam, né? 90, como tem alguns aqui, entendeu? A região aqui do Ceará tem muita gente, em vista do que eu vejo aí fora, tem muita gente aqui na casa dos 80, 90 anos, é incrível. Até alguns passando de 100. Lá em Vajota mesmo eu conheci uma senhora que viveu até 106 anos. É a raridade, mas totalmente desligada já do mundo, da vida praticamente, sem escutar, sem enxergar, dependendo de alguém para acompanhar durante todos os seus momentos. É complicado. Vale a pena viver assim? Por isso que eu perguntei antes. Você gostaria de viver para sempre aqui na Terra? Eu nem gostaria nem quero. Certo? Então, ó, mesmo que a gente viva aí de 70 para 80 anos ou chegando a 100, esse tempo entre 70 e 80, para alguns que chegam a 80, como diz a Bíblia, se tiver um pouco de mais vigor, a Bíblia diz que o mais é cansaço e enfado. Cansaço e
enfado. Tudo passa rapidamente, encerra-se um versículo. E nós vamos, vamos indo, vamos passando rápido. Então, querido, quero te chamar a atenção para uma coisa. Antes de ficar perdendo tempo com coisas inúteis, com coisas desconstrutivas, maledicência das pessoas, pensamentos perversos, desejo de fazer, de vingança, tantas coisas ruins que não agradam a Deus, em vez de ficar perdendo tempo com isso, aproveite esse tempo buscando o Senhor, porque a vida é curta. Aproveite esse tempo vivendo para a glória de Deus. Procura conhecer mais a Deus, porque o segredo do viver ainda melhor aqui na terra é viver na presença do Senhor. Não é à toa que o salmista pede a Deus que lhes dê alegria. Não é à toa, porque só no Senhor nós podemos ainda gozar de um pouco de felicidade em uma vida tão complicada como essa que a gente vive aqui. Tá certo? Então a gente pode ver isso, querido. Se a gente voltando aqui para o Salmo, né, a gente vê que o motivo dessa vida abreviada, curta nossa aqui na Terra, na minha simplicidade, eu entendo isso, que Deus determinou por dois motivos. Por dois motivos Deus abreviou o nosso tempo de vida aqui na Terra. Pela justiça e pelo amor. Mas o que isso tem a ver? Olha, justiça. Todos os males que nós praticamos, eles são injustiças diante de Deus. E Deus não permite que esses atos sejam impunes. Tá certo? Então, sempre que eu cometo erro, evidentemente que eu vou sofrer as consequências. Então, a justiça do Senhor se manifesta diante dessas questões, diante das punições que eu tenho que receber por conta do meu pecado. Tá certo? Eu sou pecador, não tenho como fugir. Por isso, os meus dias aqui na Terra são difíceis, são dolorosos, são de sofrimento muitas das vezes. E Deus não tem prazer em nos ver sofrer. Aí entra o segundo ponto, a segunda razão pela qual Deus nos abrevia o tempo de vida aqui na Terra. Uma vez que nós somos punidos pelos nossos erros ou pagamos pelos erros que cometemos, e aí a nossa vida torna sofrida, então para que a gente não sofra tanto, Deus abrevia esse tempo. E Ele faz isso por amor. Tá certo? Então, no meu ponto de vista, você tem todo o direito de discordar de mim, é um direito seu, não tem problema nenhum. Mas na minha simplicidade, eu vejo que Deus abrevia o nosso tempo por essas duas razões. Pela justiça, que Ele é justo, Ele é santo, Ele não tolera o pecado, e por nos amar de tal forma, Ele não nos suporta ver sofrer. Não preciso citar textos bíblicos para você sobre o fato de que Deus não suporta o sofrimento humano, porque a Bíblia está repleta de exemplos de todas as vezes que o seu povo estava sofrendo, clamava a Ele e Ele vinha em favor do seu povo. Deus não muda, Ele é o mesmo, tá certo? Então, nós podemos ver aqui nos versículos do Salmo 90, versículo 3 ao 9, presta atenção aqui comigo, olha. Tu fazes o homem voltar ao pó, e dizes, voltai, filhos do homem, porque aos teus olhos 1000 anos são como o dia de ontem, que passou como a vigília da noite. Tu os arrastarás por uma correnteza, eles são como o sono, como a relva que floresce ao amanhecer. Olha, qualquer coisa que passar por uma correnteza vai passar muito rápido. Não é isso? Porque a correnteza ela leva com muita rapidez. E você pensa que está aqui, já não está mais. Assim é o tempo da nossa vida. Certo? Como a relva que amanhece o dia tão bonita, mas com o calor do sol do dia, logo no final do dia já está murchinha. Principalmente nos dias de hoje, né? Que o sol está para castigar mesmo.
É como ao mesmo exemplo, né, aqui ele dá no versículo 6, essa relva que brota e floresce de manhã, mais tarde murcha e seca. E com base nisso aqui, Tiago escreve lá no capítulo 4, versículo 14, o que é a vossa vida? É como um vapor que aparece por um tempo e logo se desvanece, okay? Se dispersa, se acaba, não está mais. Por isso, não perca seu tempo com coisas que não constrói, que não agrada a Deus. Procure conhecer o Senhor e fazer a sua vontade enquanto você tem tempo, tá certo? Olha, versículo 7 e 9. Pois somos consumidos pela tua ira e afligidos pelo teu furor. Colocastes diante das nossas maldades a luz do teu rosto, nossos pecados ocultos, isto é, tudo aquilo que eu fiz às escondidas, ou até mesmo inconsciente, que eu fiz de errado, de injusto, que prejudicou alguém e que provocou a ira do Senhor. Tudo isso vem, Deus permite que venha sobre nós. E por isso os nossos dias tornam-se pesados, às vezes sofridos, dolorosos, angustiantes. E Deus não tem prazer em nos ver sofrer, viver dessa forma. E é por isso que ele abrevia. Ele imprime a sua justiça sobre os nossos erros, mas ele não tem prazer em nos ver sofrer. Então ele abrevia o nosso tempo para que não soframos tanto. Está entendendo, querido? Tá certo? Então, ó, colocaste diante de ti nossas maldades. Eu acho que até li errado isso aqui. Colocaste diante de ti nossas maldades e à luz do teu rosto nossos pecados ocultos. Então nada passa despercebido aos olhos de Deus. Tudo que eu e você fazemos, com certeza Deus está notando tudo e vai permitir que nós paguemos o preço por tudo isso, porque Ele é justo. Justiça e amor. Justiça e amor, não esqueça. Por essas duas razões, eu creio, Deus abrevia o nosso tempo aqui na Terra. E quando nós entendemos isso e procuramos viver da melhor forma na presença do Senhor, ameniza então esse sofrimento. E aí nós podemos clamar como o salmista aqui clama, né? Diz, ó, porque ele está buscando, no versículo 13, volta-te para nós, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com o teu amor fiel, para que em todos os nossos dias nos regozijemos e nos alegremos, apesar dos pesares, né? Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos que conhecemos a dor. Mostra teus feitos aos teus servos e a tua glória aos filhos dos homens. Veja que o salmista ele faz esse clamor a Deus para que tenha, né, misericórdia, que se compadeça e que se volte para eles, para que eles não sofram tanto, né? Porque os dias aqui na terra realmente, como diz lá em Efésios, os dias são maus. E por isso que a gente precisa abreviar esse tempo, né? Então nós precisamos, queridos, aproveitar da melhor forma esse tempo de vida que nós temos aqui, porque ele é curto demais. 70 anos. O que é 70 anos? Isso me faz pensar que eu já estou bem perto, né? Já estou com 50. Digamos que eu tenho aí, não sei, mais 20 ou 30 anos de vida. Eu não vejo a hora de chegar, não que eu esteja pedindo para morrer, mas eu sei que o que é melhor para mim Deus tem. E por isso que eu não estou nem preocupado com chegar à velhice. Já estou quase batendo na porta. E agradeço a Deus por ter me permitido viver até aqui. E enquanto aqui estiver, eu quero viver para a glória do seu nome. Sei que estou longe, sou muito falho, vacilo muito, tenho muitas coisas a acertar, mas é minha busca constante. Mas lembrando, os nossos dias são curtos. 70 anos, 80 anos, para um Deus que é eterno,
que ninguém conta os seus dias porque não existe. Não é nada. 70 anos, 20, 80, 100, não é nada, absolutamente nada. Portanto, vamos viver o máximo, o melhor que pudermos dessa vida que Deus nos concede na sua presença, para que não sejam dias tão difíceis. Na certeza de que ao sairmos daqui, estaremos na presença do Senhor para todo sempre. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Até a próxima, em nome de Jesus.